Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos em mais uma sexta-feira da vitória, encontro da vitória. Espero que todos estejam bem, com seus corações abertos para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas em mais essa reunião, em mais esse culto, né? Estamos de forma online hoje, mas com a certeza de que Deus está aí com você, abençoando a sua vida e preparando um momento especial para que possamos juntos adorar aquele que vive e reina para todos sempre. Eu quero ler com você rapidamente um texto muito conhecido, o início do Salmo 91, ele diz assim: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente, e eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confiarei. Amém? Eu vou aqui lembrar você que mesmo no tempo mais difícil da nossa vida, aqui Deus está dizendo através do salmista que aquele que habita num lugar secreto, um lugar onde nós podemos encontrar refúgio, um lugar onde nós podemos encontrar a paz, um lugar onde nós podemos saber que ali nós nos sentimos seguros. E ainda ele diz no versículo 2, eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Amém? Que você possa confiar e acreditar que Deus é o seu refúgio, que Deus é a sua fortaleza. Amém? Hoje é a reunião onde nós oramos, nós clamamos a Deus, por isso no final dessa reunião nós vamos estar orando por todos os pedidos que forem ser apresentados. Então você já vai relacionando os seus pedidos, no final nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando ao Senhor. Mas abra o seu coração, deixe Deus falar com você, até mesmo através dos louvores, através da palavra que foi lida, no momento de você ofertar, que Deus possa nessa reunião tocar na sua vida de forma especial, né? Que você realmente possa deixar o Espírito Santo trazer o consolo, trazer o refrigério, trazer a paz ao seu coração, porque sabemos que estamos vivendo tempos de turbulência, tempos muitas vezes que nos traz insegurança, incerteza, mas aqui nós acabamos de ler, o Senhor, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, amém? Eu quero nesse momento orar a Deus, para que nós possamos em seguida adorar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado pela grande oportunidade nesta noite, de estar aqui
junto com os irmãos, mesmo não podendo estar no mesmo lugar, mas sabemos que o Senhor é onipresente. O Senhor está aqui conosco no templo, mas também está na vida, na casa de cada um dos irmãos que está nos assistindo nesta noite. Que o Senhor possa, nesse momento, estar visitando cada coração, ministrando em cada vida a tua presença ali real e verdadeira, porque o Senhor é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Aquele que é soberano, aquele que é eterno, Pai, se assenta no trono da sua glória e recebe a nossa adoração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você crê nesse Deus que é maravilhoso, se você confia nesse Deus, coloca um amém aí, coloca um glória a Deus aí, né, para que você possa participar desse momento tão especial, amém? Então nós vamos juntos declarar que há único que é digno de receber a honra e a glória, amém? Há único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus. A Bíblia diz também a história de um homem chamado Zaqueu. E esse homem, ele queria ver Jesus. Ele tinha um anseio de saber quem era Jesus. Que nessa noite você também tem esse mesmo desejo de estar na presença do Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra
de chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Eu largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Glória a Deus. Que assim seja na vida de cada um desses amados irmãos. Que o grande milagre possa estar acontecendo nesse momento. Que o grande milagre possa estar, ó Deus, sendo gerado no coração, na família de cada um desses amados irmãos que nos assiste nessa noite. Ou até mesmo outros que, porventura, irão assistir, meu Deus. Que eles sejam tocados de forma especial. Meu Deus, traga, Pai, o conforto, traga a paz, meu Deus, traga a segurança ao coração desses amados irmãos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Nós estamos aqui hoje, tocando e cantando e também ministrando, Então nós estávamos aqui com alguns aparatos, Então temos que nos desfazer deles. E eu agradeço a sua presença de forma online, nos assistindo. Que Deus realmente possa nesse momento estar visitando a todos os nossos irmãos que nos assiste, que está aí conosco. Nesse momento nós vamos ofertar ao Senhor, Nós vamos estar entregando ao Senhor as nossas ofertas. Eu quero ler aí um trecho da Bíblia com vocês. Depois você vai pegar a sua oferta e você vai apresentar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém? A Bíblia diz ali no Êxodo capítulo 35, fala: "E Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: Estas são as palavras que o Senhor ordenou para que se cumprisse. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será para o dia santo, o sabá, de descanso ao Senhor." Aí, amados, aqui ele vai falando algumas ordenanças que foram ditas, para os líderes naquela ocasião, naquele momento. Mas eu quero chamar a atenção daquilo que foi dito, no versículo 5, que fala assim: "Tomai dentre vós uma oferta ao Senhor, e todo aquele que tiver um coração disposto, que traga uma oferta ao Senhor." Esse texto foi quando Moisés estava trazendo a instrução para a nação sobre a construção do tabernáculo, Então, naquele momento, Moisés estava ali dizendo para toda aquela nação o que eles deveriam fazer.
sobre a construção do tabernáculo. Então ali Deus deu uma direção para Moisés sobre como deveria ser. E ele então chamou aquele povo para que eles ofertassem ao Senhor, né? E ele fala: aqueles que estiver com o seu coração disposto. E a Bíblia também fala que nós devemos dar ao Senhor com alegria, contribuir com alegria. O momento da oferta é aquele momento em que nós vamos desempenhar a alegria, né, a dedicação, o amor que nós sentimos pelo nosso Deus poderoso, o amor que nós sentimos pela presença do nosso Senhor. Então nós vamos nesse momento estar orando pelas nossas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, você que está com a sua oferta aí nas suas mãos, com os seus envelopes, você vai agora nesse momento colocar aí, nós vamos estar orando nesse momento. E também aquele que nos assiste, que se você gostaria de participar, né, ofertando ao Senhor no nosso ministério, é só falar conosco, nós vamos estar orientando vocês de como você pode estar fazendo isso, tá bom? Então nesse momento nós vamos orar. Eterno Deus, Pai poderoso, muito obrigado pela oportunidade que nos é dada nessa noite. Pai amado, que cada irmão que tem disposto no seu coração, ó Pai, entregar a oferta, o dízimo, que o Senhor traga confiança, Senhor Deus, ao coração dele, saber que o Senhor é poderoso para multiplicar, para abençoar, meu Deus. Nesse momento nós agradecemos a Ti pela oportunidade, porque o Senhor tem levantado pessoas que são fiéis, pessoas que são dedicadas, pessoas que amam, ó Pai, estar na Sua presença e ofertar ao Senhor. Que o Senhor venha consagrar essas ofertas em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Como eu disse, no final nós vamos estar orando pelos pedidos, né? Você pode depois estar colocando aí, e nós no final nós queremos estar orando ao Senhor. Mas eu quero compartilhar algo ao seu coração nesta noite. E eu quero levar você a pensar um pouquinho sobre como que você precisa olhar para a situação da sua vida. Como que eu posso identificar os meus problemas, mas eles não podem mudar a minha perspectiva, eles não podem alterar a minha maneira de olhar para Deus, a minha maneira de caminhar na presença do Senhor. Eles não podem de forma alguma influenciar a minha vida. Hoje nós estamos dizendo que é o culto da vitória, ou a sexta da vitória, aquele dia em que nós nos dispusemos a buscar e clamar ao Senhor. Então, mude a sua visão no dia de hoje com relação à situação que você está vivendo. O grande problema das pessoas hoje é que quando elas estão enfrentando alguma guerra, alguma dificuldade, muitas vezes nós somos afligidos e nós deixamos aquilo abater a nossa vida, aquilo atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Mas eu quero levar você hoje a pensar de forma diferente, a mudar a sua perspectiva, né? A você a estar olhando de uma forma diferente para aquilo que está acontecendo. E para isso, amados, eu separei alguns textos e eu quero então nesse momento convidar você primeiramente a abrir a sua Bíblia comigo lá em Hebreus, no capítulo 10, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, Hebreus, né, livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 10, e nós vamos ler ali na parte final do capítulo, né? Esse é o primeiro texto que nós vamos ler. Versículo 35 diz assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Presta atenção nisso. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Olha aí, irmãos, olha que verdade tremenda que o escritor aos Hebreus já deixou para nós. Não abram mão da confiança que vocês têm. Não abra mão da confiança que você tem em Deus.
Nada pode abalar a sua confiança, nada pode atrapalhar a sua confiança no Deus que é todo-poderoso. Se você acredita nisso, meu querido, coloca um amém aí, coloca um glória a Deus aí. E eu vou repetir: não abra mão da confiança que você tem, porque ela será ricamente recompensada. E aí ele continua: vocês precisam perseverar. Olha aqui duas coisas interessantes: confiança e perseverança. São duas coisas que você precisa alimentar dentro de você para que nada possa abater, nada possa atrapalhar a expectativa do seu coração, aquilo que você tem gerado dentro de você. Então você precisa ter confiança, você tem que ter perseverança. Olha o que diz: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Promessa. Olha, são coisas aqui, amados, se você parar para analisar, são coisas maravilhosas que estão sendo apresentadas aqui pelo autor aos Hebreus. Não abram mão da confiança, vocês precisam perseverar, e se você perseverar, você vai receber aquilo que ele prometeu, amém? Se você tem palavra de profecia ou palavra profética sobre a sua vida, coloca um amém, um glória a Deus aí, e recebe nesta noite sobre a sua vida. Aí ele diz assim no versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé. Olha, outra palavra muito importante e interessante para que nós não possamos ser, ou melhor, que a minha expectativa não possa ser atrapalhada pelas circunstâncias, mas o meu justo viverá pela fé. Agora, aí vem, amados, uma coisa interessante, ele fala assim: mas se ele retroceder, não me agradarei dele. Olha que coisa, ele está dizendo, Deus aqui falando através do escritor: o meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, não me agradarei dele. O Senhor não se agrada de pessoas que retrocedem, de pessoas que voltam atrás. Aí ele diz no versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E eu espero que você que está nos assistindo nessa noite, você possa se encaixar dentro dessa qualidade que nós estamos aqui falando, né? De pessoas que confiam em Deus, de pessoas que são perseverantes, de pessoas que acreditam na promessa do Senhor, de pessoas que tenham fé em Deus e de pessoas que não retrocedem, mas que creem e que são salvas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro texto que eu quero aqui nessa noite compartilhar com você. E eu não sei se você prestou atenção, mas aqui tem algumas verdades que são primordiais para a sua vida, para que você não seja abalado pelas circunstâncias, para que você não seja atacado pelo que está acontecendo à sua volta. Mas voltando ao nosso tema, aquilo que nós temos hoje como tema principal, né, da nossa ministração, que é exatamente, nós não podemos ser abalados, né, por aquilo que nos cerca. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva sobre a situação. O próprio Senhor Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo 19, versículo 26, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Sabe, queridos, o que mais abala nós seres humanos é quando nós não podemos conseguir enxergar, quando eu e você não enxergamos uma saída. O natural para nós muitas vezes é assustador. Aquilo que está acontecendo à nossa volta nos assusta e às vezes nos intimida, né? Nós estamos hoje, né,
Talvez todo mundo estava naquela expectativa, ou todo mundo já estava esperando o que iria acontecer, né, no nosso estado, em que a nossa região aí foi rebaixada para a fase vermelha novamente, com um monte de restrições. Mas, amados, e isso muitas vezes traz aquela insegurança. E quando eu ouvi tudo isso, eu comecei a pensar o que eu poderia ministrar, e Deus me tocou no coração para falar exatamente isso, sobre as perspectivas que estão à nossa volta. Elas não podem de maneira nenhuma, né, abalar a minha fé, a minha comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso. O próprio Senhor Jesus, né, disse: pois nada é impossível para Deus. Aleluia! Glória a Deus. Pegando um gancho naquilo que nós lemos lá em Hebreus 10, 35 até o 39, mas é a realidade da vida do cristão. Eu e você estamos vivendo numa época em que é necessário nós acreditarmos e termos fé em Deus. Talvez, quando se fala em ter fé em Deus, as pessoas não conseguem entender a dimensão dessa verdade. E eu vou aqui tomar um exemplo da Bíblia sobre isso. Eu quero convidar então agora você a abrir sua Bíblia aí, lá em Números capítulo 13. Nós vamos olhar para uma história muito interessante. Números capítulo 13. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu quero repetir novamente. Eu acho que é sempre bom a gente muitas vezes repetir algumas passagens bíblicas, né, que são importantes e interessantes. O texto de Números capítulo 13 começa quando o Senhor falou para Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Presta atenção, amados. Eles estavam chegando na terra prometida. E Moisés, dirigido pelo Senhor, foi dirigido para enviar homens com a missão de reconhecer a terra de Canaã. Mas não foi qualquer homem, foram líderes. Não era qualquer pessoa, eram líderes, príncipes de cada tribo, 12 homens. Então a Bíblia aqui diz que Moisés enviou do deserto de Parã conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. E dentre desses 12 homens, tinham 2 homens que eram diferenciados. Se você olhar do versículo 5, ou melhor, do 4 em diante, né, até o versículo 15, há uma relação de cada um desses homens que foram enviados para reconhecer aquela terra, né? Esse território que foi estipulado aí por Deus como a terra que manava leite e mel. E eles foram lá com esse propósito de reconhecer aquela terra, se realmente era como Deus havia falado, como Deus tinha pronunciado, como Deus tinha declarado, desde quando Deus falou com Abraão, se realmente tudo aquilo era verdade. E eles foram, e quando eles retornaram para Moisés, com o relato, né, a partir do versículo 26, e eles então começaram a relatar o que eles viram. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos. Inclusive, eles pegaram alguns frutos daquela terra e não eram frutos pequenos, eram frutos realmente como Deus havia dito. Mas aí, amados, eles começaram também a relatar a respeito dos povos que moravam naquela terra. Olha que coisa interessante, dentro do contexto que nós estamos aqui falando. Eles tinham uma perspectiva do que Deus iria fazer. Talvez, a princípio, quando aqueles 12 homens saíram com a missão de reconhecer a terra, e quando eles entraram naquela terra e começaram a ver que realmente tinha tudo aquilo que Deus tinha falado, ficaram maravilhados. Como acontece conosco, quando a nossa vida está indo tranquilamente,
nós falamos: nossa, Deus, obrigado por tudo isso que tem acontecido. Mas quando eles avistaram os povos daquela terra, quando seus olhos observaram essas pessoas, as pessoas que moravam ali, aí parece que eles perderam um pouquinho daquela euforia, daquela alegria de receber aquilo de Deus, né? Eles então disseram para Moisés: olha, o problema lá é que os homens que moram lá são gigantes e nós não podemos entrar naquela terra de forma alguma. Ou seja, amados, eles foram atemorizados pelo que eles viram com seus olhos naturais. E é exatamente isso que acontece. Muitas vezes, aquilo que está à nossa volta consegue mudar a expectativa do nosso coração. Muitas vezes, o que está acontecendo no dia de hoje pode mudar a minha expectativa com o que eu posso alcançar no dia de amanhã. Aquilo que está acontecendo com a minha vida hoje pode, de alguma forma, atrapalhar o meu sonho que eu tenho para daqui, sei lá, um ano, ou até menos, ou até mais. Eu não sei qual é o sonho, qual é o seu objetivo, mas às vezes, amados, aquilo que aconteceu hoje na sua vida, você deve estar pensando assim: por que Deus? Por que aconteceu isso com a minha vida? Por que se levantou isso? Por que se levantou aquilo? E era exatamente isso que estava acontecendo com aquela nação. Os 12 homens que foram lá, 10 deles não conseguiam mais olhar e nem visualizar a promessa de Deus na sua vida, porque elas foram obscurecidas diante daquilo que os seus olhos naturais começaram a enxergar. A Bíblia fala no versículo 30, então Caleb fez o povo calar-se e perante Moisés e disse: subamos e tomemos a posse daquela terra, é certo que venceremos. Mas sabe, amados, o que aconteceu? Os homens, os 10 homens, eles conseguiram mudar a mente daquela nação inteira. Eles conseguiram mudar, porque eles foram, de alguma forma, enganados pelas circunstâncias que eles estavam vivendo, né? Eles deixaram que aqueles momentos pudessem mudar a perspectiva do seu coração, ou a fé que estava dentro do seu coração. E é isso que nós não podemos de maneira alguma deixar acontecer. Eu não posso deixar com que o que aconteceu comigo hoje mude a minha fé, a minha confiança. É aquilo que nós lemos lá em Hebreus capítulo 10. Eu não posso de forma alguma deixar que aquilo que aconteceu comigo hoje mude a minha esperança para o dia de amanhã, para a próxima semana. Meu querido, eu não sei o que aconteceu com você essa semana, eu não sei o que aconteceu com você durante esse dia. O que eu sei é que Deus tem uma promessa de vitória para a sua vida. É que eu sei que Deus pode mudar a circunstância. E sabe, queridos, as promessas de Deus para aquela nação eram realmente maravilhosas. No entanto, eles também disseram: ela é cheia de inimigos, gigantes, povos poderosos. Eles são muito mais fortes do que nós. Ou seja, parecia algo impossível. Sabe, queridos, talvez você hoje, depois das circunstâncias que você viveu nessa semana, mas eu não sei porque eu estou falando isso agora, nesse momento, mas eu creio que tem alguém que está nos assistindo nessa noite, que você foi frustrado essa semana com algum fato na sua vida, mas Deus manda te dizer nessa noite que para Deus nada é impossível. Aquilo que muitas vezes o homem diz para você que acabou, Deus diz não. Deus coloca uma vírgula ali, não existe um ponto final. Deus coloca uma vírgula ali e fala assim: eu tenho uma nova história para a sua vida. Deus está dizendo isso nesta noite para você. Para Deus nada é impossível. Aqueles 2 homens, Josué e Caleb, acreditaram
na promessa de Deus. No meio de tantos homens descrentes que não se lembravam do que Deus tinha prometido a eles, que ignoravam todos os milagres que tinham presenciado no deserto, evidenciando o poder de Deus, Josué e Calebe se levantaram para declarar justamente o contrário. Não podemos, ou melhor, nós podemos conquistá-la. Ou seja, não podemos nos dobrar diante desse fato, não podemos nos dobrar diante do problema que está aqui, porque lá na frente Deus tem o melhor, Deus tem uma promessa, Deus tem uma terra prometida para nós. Em Deus nós podemos. Foi isso que Calebe declarou naquela ocasião. E sabe, amados, eu encerro essa palavra para você nessa noite. Eu encerro essa palavra para você nessa noite. Assim como esse grupo de homens, muitas vezes estamos diante de situações desafiadoras, em todo o tempo. Como eu falei, talvez nessa semana você enfrentou muitas situações desafiadoras. Situações em que você olha e os gigantes são grandes. E às vezes você lá no seu interior, você fala, não dá. A nossa carne sempre vai dizer, não dá. Mas o nosso espírito precisa estar confiante e dizer, sim, vai dar, porque Deus está conosco. Amados, qual era a diferença entre a cena que aqueles 10 homens enxergavam e a cena que Josué e Calebe viam? Qual era a diferença? Não era o mesmo lugar, eles não foram na mesma terra, eles não foram espionar as mesmas coisas. Por que Josué e Calebe tinham um relato diferente? O que será que eles viram que aqueles 10 homens não conseguiram ver? Sabe, amados, o que eles viram? Eles viram que do lado deles tinha alguém que era maior do que todas as coisas. Eles entendiam que existia alguém que estava com eles, e esse alguém era o Deus Todo-Poderoso. Querido irmão, querida irmã, a grande diferença que existe entre você e o mundo lá fora é que você tem Deus. A grande diferença que existe entre a sua vida e aquelas pessoas que estão lá fora é que você tem um Deus que está do seu lado. Você tem um Deus. Aqueles homens viram o que os seus olhos naturais podiam enxergar. Josué e Calebe relatou aquilo que os seus olhos espirituais estavam acostumados a enxergar, as promessas de Deus. Por isso, mude a sua perspectiva sobre todas as situações. Não espere que as circunstâncias cooperem, para que você possa crer. Não espere isso. Veja pela fé. Se você colocar o seu ânimo no que os seus olhos físicos concluem, você vai desistir. Mas se você, de uma outra forma, olhar com os olhos da fé para toda a situação e dizer, Deus está comigo, e assim como foi com Josué e Calebe, vai ser na sua vida. De que lado você quer estar? Do lado dos 10 espias que foram incrédulos e não conseguiram acreditar na promessa? Ou você quer estar do lado de Josué e Calebe? Sabe qual é a diferença disso, queridos? Eu quero terminar lendo com você, lá em Josué, capítulo 1. Você vai abrir comigo aí, Josué, capítulo 1. Eu já estou terminando essa mensagem, mas diz a Bíblia assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, olha só, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Sabe, amados, naquele tempo anterior, a nação inteira teve que ficar 40 anos no deserto, inclusive Josué e Calebe. Mas em momento nenhum Josué deixou de acreditar naquilo que Deus tinha colocado no seu coração. E por isso, nessa hora, lá estava Josué, sendo escolhido por Deus
para tomar posse daquela promessa. Meu irmão, não desista. Lembre-se disso. De qual lado você vai estar? Do lado daqueles que retrocedem, como nós lemos lá em Hebreus, ou do lado daqueles que permanecem e avançam e alcançam a terra prometida? Eu quero nesse momento orar. Se tiver alguém nos assistindo nessa noite, e se você tem dúvida no seu coração, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, essa é a sua oportunidade. Se você está buscando vencer, se você está buscando experimentar esse Deus que nós acabamos aqui de falar, essa é a sua oportunidade. Nós vamos orar agora. Senhor amado Pai, essa palavra foi aqui ministrada, e eu sei que existem corações abertos, sedentos, ansiosos, ó Deus, por experimentar cada dia mais de Ti. E agora, meu Deus, eu oro por cada um dos irmãos, daqueles que estão nos assistindo nessa noite, e aqueles que vão nos assistir, que eles possam ser tocados, fortalecidos, alimentados por essa palavra. Meu Deus, aqueles que estão também nos ouvindo, que ainda têm dúvida no seu coração, essa é a oportunidade, que o Senhor toque nessa vida agora de forma poderosa, Pai, para que ela possa entregar o seu coração nas mãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu também quero orar, fazer uma oração. Eu quero dar a oportunidade para você que nos assiste. Se tiver alguém hoje nos assistindo e que ainda não entregou sua vida para Jesus, depois de você ouvir essa mensagem, você gostaria de entregar, esse é o momento. Se você está desviado, longe do caminho do Senhor, essa também é a sua oportunidade. Se você quer tomar essa decisão, repete essa oração comigo nesse momento. Diga assim: Senhor Jesus, depois de ouvir a sua mensagem, depois de ouvir a sua voz, neste momento eu quero entregar a minha vida nas suas mãos. Eu me arrependo de todos os meus pecados e agora, Senhor, muda por completo a minha vida. Amém. Amém. Se você fez essa oração, se você também gostaria que nós orássemos especialmente por você, pode entrar em contato conosco. No final da live vai aparecer os nossos contatos. Na página também existe uma forma de você entrar em contato conosco. É só nos procurar. Será um prazer poder ajudar você, poder orar pela sua vida, né? E ver você crescer na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos nesse momento orar pelos pedidos, né? Eu não sei se tem pedidos de oração aqui, deixa eu dar uma visualizada aqui, mas tem aqui o pedido de oração da irmã Vilma, pela família, pelo filho dela. Deixa eu dar uma olhada aqui, amados, né? Quantos pedidos de oração nós temos? Isso, nós temos várias pessoas aqui conosco que mandaram mensagens. Que Deus realmente possa abençoar vocês. A Marcela pede oração pelo cunhado dela e pelo esposo que está trabalhando. Mariane, oração pela família, pela mãe dela que trabalha no hospital. A gente sabe a situação que está o hospital aqui de Jaú, né? Vamos colocar a vida dela nas mãos de Deus. Deixa eu ver se tem mais aqui alguns. A irmã Vilma pedindo oração pela família, como eu já falei. Deixa eu ver. Eu acho que o Carlos e a Márcia pedem oração pela Clara. Amém. Então esses são os pedidos que estão aqui, né? Nós vamos orar a Deus nesse momento. Se você tem uma necessidade especial, apresenta diante do Senhor agora. A sexta-feira geralmente nós fazemos a nossa corrente. Você também vai colocar diante de Deus aquilo que você gostaria que Deus fizesse. Vamos nesse momento então orar. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Agora nós oramos por todos os pedidos que foram aqui apresentados, meu Deus, que essas pessoas que estão necessitadas, elas possam receber o seu milagre, elas possam ser curadas,
elas possam ser transformadas, ó Deus, famílias que estão precisando de paz, de refrigério, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, tantas pessoas sofrendo, meu Deus, tem misericórdia da nossa cidade, o Senhor está vendo toda essa situação que nós estamos enfrentando, meu Deus, com hospitais lotados, ó Pai, tem misericórdia dessas vidas, ó Deus, Pai, acalma, Senhor Deus, essa situação, ó Pai, nós colocamos o nosso país na sua mão, ó Pai, meu Deus, tem misericórdia dessa nação, Senhor, ó Pai, tanto sofrimento, tantas pessoas, ó Pai, que estão passando por guerras, lutas, dificuldades, ó Deus, supra as necessidades daquele também que muitas vezes está desempregado devido a toda essa pandemia, acabou perdendo o seu emprego, abre essa porta de emprego, Senhor Deus, traga o sustento para essas famílias. Eu oro por essa igreja, por cada família dessa igreja, Senhor Deus, pelo final de semana, Pai, que seja de bênção para todos nós, em nome do Senhor Jesus nós oramos, ó Pai, amém, amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão nos assistindo, eu vi aqui muitos, praticamente quase todos os nossos irmãos, eu sei que alguns não estão aqui, mas eu vi aqui, por exemplo, até o nosso querido irmão Vanderlei, lá, o Deleizinho, que viveu um tempo conosco aqui, hoje ele está morando lá em Minas Gerais, mas que Deus abençoe a vida dele poderosamente, e todos os irmãos que estão aqui online conosco, que Deus possa estar guardando a vida de cada um de vocês. Irmãos, eu vou dar os avisos, amanhã, às 19 horas, tem o encontro da Imo Jovem aqui no templo, presencial, mas vai ser transmitido também pelo canal no YouTube da Imo Jovem, tá bom? Mas todos estão convidados, tá? Vai ser a primeira reunião do ano de 2021, tá? Sábado, amanhã, às 19 horas, aqui no templo, tá bom? Domingo, às 18 horas, encontro de celebração, tá? Dia de festa, dia de celebrarmos ao Senhor, dia de declararmos a nossa vitória. Então eu gostaria de contar com a presença de todos os irmãos. Já vai lá agendando, fala com a minha filha Carolina, já marca a sua presença no domingo para que nós possamos fazer uma grande festa aqui às 18 horas, tá bom? Domingo então às 18 horas, encontro de celebração, tá? Eu sei que existe uma preocupação devido à situação que estamos enfrentando agora. A nossa região aqui foi rebaixada para a fase vermelha do Plano São Paulo, E há um desencontro de informações. No decreto que foi feito pelo nosso prefeito, o Ivan Cassaro, lá não fala nada sobre a igreja em si, não cita a igreja. Mas em algumas das notificações aí feitas pela rede de reportagem, a gente via algumas coisas sobre que a atividade religiosa é considerada essencial. Então, estaria liberado. Mas aí surgiu-se essa dúvida, porque no decreto do prefeito não consta a igreja. E aí, entrando em contato com alguns pastores, existe aí a possibilidade, inclusive o pastor Rafael, que hoje é secretário de ação social da nossa cidade, ele nos informou que a igreja em si, ela está, se o decreto da municipal não cita a igreja entra no decreto federal, então ela estaria liberada. É claro que temos que respeitar de forma mais rigorosa ainda todos os procedimentos que têm sido orientados. Mas, quanto a isso, a gente vai ter mais informações ainda até na próxima semana, porque o decreto passa a valer a partir de segunda-feira. Então, esse final de semana ainda está funcionando tudo de forma natural. O decreto para a fase vermelha vai começar a funcionar a partir da segunda-feira, tá bom? Então, esse final de semana tudo ainda é normal, como nós estávamos ainda vivendo até esses dias, tá bom? E aí, se tiver algumas mudanças, a gente vai estar comunicando, e é importante que você esteja orando, amado, tá?
intensifique as suas orações. A cidade de Jaú está enfrentando um colapso, né, lá no hospital. Vocês estão vendo, não existe mais leito de UTI, não existe mais leito de enfermaria, e os casos estão aumentando, né? Então nós precisamos estar orando pela nossa cidade, tá bom? Nós vamos terminar essa live, né? E eu quero contar com as suas orações e com a sua participação também nos nossos encontros, tá bom? Eu vou orar agora, terminando, que você realmente possa aí ter um restante de noite abençoado. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua presença, pelo Teu amor, ó Pai, por esse momento especial de compartilhar a Tua palavra, Senhor. Por todos os nossos amados irmãos que estiveram participando conosco, meu Deus, que eles recebam a Tua graça, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo a cada dia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço a todos e uma boa noite, queridos.